Muito bom dia, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um Maná Diário, promovido pela Igreja Batista Manaim. Acerca deste maná, meu irmão, minha irmã, gente boa, a gente vai refletir um pouco sobre o que está escrito lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10. É um texto muito conhecido e nós vamos ler alguns versículos. E diz assim: em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Grave isso, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai em frente delas e elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Esse é um texto muito conhecido, esse é um texto do pastor das ovelhas, do bom pastor e as ovelhas, e a gente sabe que esse bom pastor é Cristo. Ele se coloca aqui como a porta, ele se coloca aqui como o pastor deste rebanho. Para que a gente entenda um pouquinho rapidamente, um rebanho na antiguidade, nesse tempo aqui descrito da Bíblia, ele não era cercadinho, bonitinho, com as cercas, cada ovelha tinha o seu espaço, mas não, o pastor ele saía pelo campo principalmente à procura de verdes gramas, de verdes pastagens, e ele saía pelo campo à procura de águas frescas. O que eu quero dizer é que no meio de um rebanho, durante esse percurso, essas ovelhas poderiam se misturar com outras ovelhas. Tá entendendo? Estas ovelhas poderiam se misturar com outras ovelhas. Haja vista, não havia cerca nesses pastos, mas o bom pastor, ele tinha que encontrar as águas frescas e as verdes gramas para o alimento, para o bom cuidado dessas ovelhas. O que eu quero dizer é, o que diferenciava esse bom pastor de um dos salteadores, do ladrão, isso e aquilo, é que as ovelhas, elas ouviam a sua voz. O texto está dizendo que quando o pastor as chama as suas ovelhas pelo nome, elas ouvem a sua voz e seguem eles. O mais importante, segue ele. O mais importante, ele ia adiante, ele ia à frente, chamando suas ovelhas. Olha só que coisa linda. Nesta manhã, o que eu quero deixar claro para você é: qual é a voz que tem conduzido seu coração? Qual é o tipo de voz que tem movido sua alma, que tem guiado seus passos? Essa voz é a voz do bom pastor. Essa voz é a voz do nosso pastor celeste. Nesses dias de aflição, nesses dias de angústia, muitas vezes nos dias de incerteza, muitas vozes ecoam no nosso interior. Porém, uma voz, essa é a única, a voz do Todo-Poderoso, na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, na figura do bom pastor. Jesus, ele se utiliza, se apropria dessa analogia, dessa parábola, para dizer: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Essas aí eu dou a minha vida. Portanto, nesta manhã, reflita um pouco sobre isso. Que a nossa oração nesta manhã seja para que todas as vozes se silenciem no nosso interior e que a gente consiga ouvir apenas a voz do bom pastor que é Cristo. Que você seja abençoado nesta manhã, que você reflita sobre este maná, que o Senhor ilumine o seu entendimento, que o seu coração seja aquecido e que seus ouvidos ouçam a voz do bom pastor. Deus te abençoe. Este é mais um Maná Diário da Igreja Batista Manaim. Fiquem na paz. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo no Instagram, no YouTube e no Facebook. Deus te abençoe.